Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna, de volta aqui ao comando do 27 Segundos após 30 dias de férias. Mas vamos deixar de conversa, vamos ver o que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, no 27 Segundos, eu recebo Paulo Marcelo, ele que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores da Paraíba, mas hoje no programa ele está aqui como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção em João Pessoa. Vamos conversar sobre vários temas, claro, também vamos falar com o Paulo sobre a atuação da Central Única dos Trabalhadores, vamos saber do posicionamento da Central Única em relação também às disputas eleitorais deste ano. Tudo isso aqui no 27 Segundos, que terá também a participação ao vivo, online, em transmissão pela internet, do nosso companheiro Arquimedes de Castro, direto de Campina Grande. Campina Grande sofre com um problema de abastecimento d'água, racionamento já definido em novo formato. Tudo isso aqui no 27 Segundos de hoje, você vai acompanhar com a gente a partir de agora. E eu dou boa noite ao nosso entrevistado, Paulo Marcelo. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Hermes. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores do RCTV. E aí só uma retificaçãozinha, Sim. No Sintricon eu sou diretor de finanças. Ah, é o diretor de finanças, não é o presidente. Na CUT, o presidente é da CUT, é da Central Única, exatamente. Né? Mas Diretor de estou finanças. aqui à disposição para a gente bater um papo. Pois é, aí. vamos começar sobre esse trabalho no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção em João Pessoa. Nós tivemos recentemente, Paulo, alguns noticiários sobre acidente na construção civil. Isso tem se repetido sempre? Como é que tem sido a atuação do sindicato em relação a essas situações? O setor da indústria da construção, ele acidenta pessoas todos os dias. Acidentes leves, acidentes graves. O que nós vimos na notícia é só quando ocorre um acidente grave, uma queda, por exemplo. Né, um choque elétrico que às vezes chega a vitimar as pessoas. Aí nós escutamos. Agora, o nível de acidente continua sendo grande porque você trabalha num espaço que é móvel e num espaço que a característica dele é muito complicado. Tem material por tudo quanto é canto e as pessoas trabalham com vários tipos de máquinas ali e conseguido, né, diminuir, mas ainda não chegamos ainda a atingir o nosso objetivo. Mas tem acontecido, recentemente aconteceu 2 quedas e nós tivemos, uma parede caiu sobre um trabalhador e um trabalhador caiu numa vala, isso é grave, mas graças a Deus o número diminuiu, né? Eu tenho que dizer, diminuiu porque nós já chegamos aqui nesse estado a ter 15 mortes por ano, né? E quando você baixa para 2, 3... Né? É ruim, é péssimo você falar isso, o ideal mas seria não ter né? nenhuma, né? Não ter Zero. nenhuma, né? Nós saímos de casa para trabalhar, não para morrer. Exatamente. Né? Mas ainda é a falta daquilo que nós dizemos, a falta da construção segura. Precisa ter projeto e não gambiarras, como se tem por aí afora. Tá, houve conscientização mais das empresas ou mais dos empregados para usar os equipamentos necessários? Eu diria que todos cresceram, né? Agora o empresariado se conscientizou bastante que precisa investir em programas de segurança. Né? Programa de segurança é diferente de uma ação pontual para uma empresa. O programa ele acompanha a empresa onde ela está. E isso a gente tem conseguido com uma lentidão ainda que a gente não deseja, mas tem conseguido avançar. Nós temos aqui na Paraíba um comitê que trata da questão da segurança, que é o CPR, Comitê Permanente Regional. Participa ali em quase 20 entidades, e inclusive o Sinduscon e o Sintricon está no meio, o CREA está junto com a gente, inclusive agora fazendo um trabalho excelente, o CREA, o Sintricon e o Sinduscon fazendo um trabalho de visita aos locais de trabalho que já durou 1 ano e que tem sido, eu acho que um dos melhores trabalhos que nós temos desenvolvido nos últimos anos. E isso você leva para o construtor a proposta dele implantar um programa, né, que evita os acidentes dentro do seu canteiro. E quando você evita acidentes, você tem lucro,
porque a produção aumenta. Exatamente. Né? Que a produção aumenta, porque você não vai se preocupar com um acidente grave. E fora toda a demanda, né, que gera, exatamente, né? Financeira, jurídica, né? Até familiar. Eu acho que tem avançado bastante aqui, a gente fica satisfeito com isso, não 100% satisfeito, mas satisfeito porque as pessoas entenderam que investir em projeto de segurança é o melhor caminho para o setor da construção. Mas esse avanço é só em João Pessoa ou também se estende aos outros municípios? Tem reflexo em outros municípios. O trabalho é só em João Pessoa, agora ele tem reflexo em outros municípios. Por que isso, Hélio? Porque o trabalhador que recebe a visita de um técnico, de um engenheiro de segurança, dos dois sindicatos, do CREA, né, das pessoas do CPR, da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, quando ele chega em outro espaço de trabalho, ele cobra aquilo. E quando não tem, a empresa é obrigada a levar. Por essa razão é que eu digo que o reflexo é no estado inteiro. Tá. Paulo, em relação aos vencimentos, os salários dos trabalhadores da construção civil, isso vem melhorando com essa... Também, é claro que houve uma qualificação de mão de obra, né? Há sempre uma reciclagem desses trabalhadores, né? As empresas mesmo estão contratando cada vez mais gente especializada. E os salários acompanham também os reajustes? Infelizmente não, né? Não. A briga entre o capital e o trabalho, ela vai demorar muito ainda para que o salário do trabalhador, aquilo que a gente chama de piso salarial, né? Seja um piso que as pessoas fiquem satisfeitas. A gente ainda tem um dos pisos mais baixos aqui da região Nordeste, em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 por aí. Mas a cultura na construção também é de trabalhar por produtividade. E aí é lógico, por produtividade você se esforça mais e consegue ganhar um pouco mais, mas os pisos salariais ainda continuam muito baixos. Quanto é que ganha hoje um operário de início de carreira? R$ 1.300. R$ 1.300. Na visão de vocês, o ideal seria em torno de quanto? R$ 2.000. R$ 2.000. Ainda tem essa diferenciação. Porque o trabalho na construção é um trabalho artesanal e que fica muito bonito. Exatamente. Né? Você consegue levantar uma torre de um edifício, e você vê lá aquela coisa e vai se transformando e vai se transformando. Tem que ter todo um padrão, né? Tem que ter todo um padrão. Você entra numa obra hoje, João Pessoa não deve nada a ninguém do ponto de vista de acabamento no Brasil de obra. Né? E quem faz isso são os operários que moram na periferia. Por essa razão, eu acho que é um trabalho artesão muito importante, né? É um artista que está ali no dia a dia da construção civil, mas a gente não sente que ele ainda é valorizado como devia ser. Ok, deixa eu registrar aqui, Paulo, a audiência do Cacá Barbosa, que está nos assistindo, Ana Lúcia Mariz, Nayara Carolino, a doutora Paulíria Mariz, o Júnior Palmeira, Nelson Lira Filho, a Aniele Caroline, a Cid Laupe, se assina assim, Ecliton Monteiro está por aqui, Mana Ferreira, também Sonila Cerda, Cátia Tenoro, Anderson Sampaio, Joelma Ribeiro, Kubitschek Pinheiro, o perfil do Jornal Correio da Paraíba também está nos acompanhando, que o pessoal lá do Correio da Paraíba, Cidinha Silva, a Rosa Lourdes, que é lá da PB Tour, o Wellington está por aqui também nos acompanhando e a Vânia Oliveira também nos assistindo. Hoje nós entrevistamos aqui Paulo Marcelo e ele que é o diretor financeiro do Sintricon, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção. Paulo também é o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Daqui a pouquinho a gente vai a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro, tem muito assunto, vamos falar de política, vamos falar também do racionamento de água lá em Campina Grande. Vamos voltar aqui para conversar com o Paulo. Paulo, o trabalho do Sindicato da Construção Civil em relação a essa qualificação da mão de obra mesmo, e não só isso, mas também da assistência aos trabalhadores, no sentido, por exemplo, tem um trabalho muito forte de algumas construtoras sobre a alfabetização de algumas pessoas, tal. O sindicato também faz o acompanhamento desse tipo de trabalho? Eu acho que nós fomos os primeiros no Brasil a implantar a alfabetização nos canteiros de obra. É um projeto que, ainda hoje eu digo, só existe na Paraíba, tocado pelo Sindicato dos Trabalhadores em parceria com a Universidade Federal. Esse projeto tornou-se importante nacionalmente, internacionalmente, completa este ano 25 anos,
Nós vamos encerrar esse projeto esse ano, fazendo uma grande festa aí, porque depois de você trabalhar 25 anos com um projeto, você tem que mudar e pensar em outra coisa. Mas o sindicato nunca deixou de trabalhar a educação de forma geral, né? Você diz, olha, vamos trabalhar a segurança no trabalho. Não, a segurança está dentro de um contexto. Se o trabalhador não tiver ali a leitura e a escrita, ele não vai de jeito nenhum entender um projeto de segurança dentro da obra. Então a gente fez isso aqui, o Sintricom junto com a universidade, com certeza os dois estão realizados, todos os profissionais que passaram por esse projeto e os alunos, né? E aquelas empresas que receberam essa ação, né, desde 1990 até agora. Então vamos para 26 anos. 26 anos, 26 né? anos. 26 anos. Então foi muito interessante esse trabalho que nós realizamos e o Sintricom não para, né, também. Ele não trabalha só a educação. Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho que eu preciso registrar aqui e parabenizar a doutora Denise, delegada da mulher, né, aqui na Paraíba, que eu acho que ela já conversou com uns 3.000 operários, discutindo ali nos canteiros de obra de manhãzinha, às 6 horas da manhã, discutindo a Lei Maria da Penha, não é? Então, é também um trabalho pioneiro, a gente não conhece outro no Nordeste, não sei se existe no Brasil, e é coordenado pelo Sintricom, né? Como é que é feito esse trabalho? Você chega na obra de 6 horas da manhã, de 6h30 da manhã, né? Começa o trabalho às 7, então de 7 às 7h30, informando os trabalhadores o que é que significa a Lei Maria da Penha, né? E os trabalhadores que muitas vezes você acha que ele é uma pessoa arisca, uma pessoa violento, revoltado, saem dali bastante esclarecido e com certeza essa informação vai refletir na sua família, né? Vai refletir, né, na vida inteira desse trabalhador. Um trabalho que vem sendo realizado, eu acho que com uma sofisticação muito importante, porque em 30, 40 minutos ela dá um recado, em alguns momentos chega a passar 1 hora, mas é uma coisa que jamais a gente pensava que a categoria fosse sair tão satisfeita, né, com um trabalho desse. Por isso que eu acho que o sindicato tem sim dado uma assistência sem tratar aqui uma coisa que a gente faz. Eu não vou falar dos outros por questões éticas, Hermes, mas todos os dias nós temos uma visita de no mínimo a 10 locais de trabalho. Todos os dias. De segunda a sexta. Tratando de quê? Das condições de trabalho, das condições de salário, das condições ambientais, da segurança como um todo. É um trabalho preventivo. Entendeu? Um trabalho preventivo. Então esse trabalho tem mais de 25 anos e a gente acha que o sindicalismo só se faz dessa forma. O sindicato presente nos locais de trabalho, né? Ok. Você já tem uma ideia de quantos já foram alfabetizados nos canteiros de obra? Nós fizemos isso aqui, a categoria é muito grande, mas nós já alfabetizamos mais de 10.000 trabalhadores. É um número bastante significativo para aquelas pessoas que chegaram ali colocando o dedo, né? Não sabia nem assinar. Não sabia nem assinar, tinha medo de pegar numa caneta, né? E hoje tem deles assim que eu encontro, né? Diz aí, olha, meu maior sonho era ler a Bíblia, né? Um versículo da Bíblia. E hoje eu me sinto, eu chego e faço orações na minha igreja, né? Eu prego na minha igreja porque eu aprendi a ler no projeto. Eu tomava o ônibus pela cor. Eu saía de um lugar para outro porque eu sabia que ali passava o ônibus que eu ia para o trabalho. E hoje eu tenho orgulho de chegar na rodoviária, procurar o boxe e sair da rodoviária, procurar o ônibus, né, com o destino que eu quero ir, para onde eu quero ir. Então isso foi uma realização muito grande. Sem falar aqui, né, é bom registrar isso, o número de profissionais, porque é uma metodologia que você não tem ela na universidade, você leva ela para a universidade, entendeu? Então os profissionais saem dali bastante capacitado para ministrar e coordenar qualquer projeto em qualquer região do país. Por isso que eu acho que foi uma das maiores conquistas que o Sintricom Paraíba teve. Ok, nós estamos conversando com Paulo Marcelo, diretor financeiro do Sintricom. É o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção em João Pessoa. Ele também é presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Paulo Marcelo aqui ao vivo, no 27 Segundos, nos estúdios da RCTV. Vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta para esse bate-papo.
De volta com o 27 segundos pela RCTV, hoje recebendo aqui ao vivo Paulo Marcelo, diretor financeiro do Sintricom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção. A indústria da construção tem se sofrido também com racionamento de água em Campina Grande. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Falar em Campina, vou direto a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro ao vivo, via internet. Arquimedes, boa noite, um prazer tê-lo aqui no 27 segundos, nesse meu retorno aqui. E mais do que nunca, rodeado aqui de dezenas de amigos, afinal de contas, hoje é o dia do amigo. Você também é um amigo aqui dos telespectadores da RCTV, Arquimedes, boa noite. Boa noite, Hermes de Luna. Boa noite, meus grandes amigos, minhas grandes amigas do 27 segundos. Hoje, no Dia do Amigo, eu tenho que dizer da saudade que estava nutrindo de estar participando desse privilegiadíssimo espaço da televisão paraibana, junto com você, Hermes de Luna, um amigo que eu aprendi a gostar, admirar e mirar em você, assim, como um jornalista a ser imitado, a ser seguido. Prazer estar aqui com vocês de volta. Boa noite a todos. Ok, Arquimedes, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, que eu vou acompanhar agora com você uma matéria sobre a crise hídrica no estado, que é um dos assuntos que mais tem preocupado ultimamente. E a gente vai mostrar agora um exemplo de uma empresa aí em Campina Grande que tem buscado alternativas para não sentir os efeitos do racionamento. A preocupação com a economia de água nessa fábrica de alumínios no bairro do Catolé, em Campina Grande, não começou de agora. Faz anos que a água utilizada no processo de fabricação é de armazenamento da chuva. Quando eu comecei aqui, eu comecei logo a prever que eu gastava muita água e eu gastava muito dinheiro com a água. Aí eu passei a fazer os reservatórios, construindo o reservatório. Desde 2003, ainda hoje eu não terminei. Eu terminei o último de levantar, mas ainda falta botar a laje. Com 6 reservatórios, a capacidade de armazenamento ultrapassa os 3 milhões de litros, o que garante a autonomia em relação à empresa distribuidora de água. Hoje eu tenho dentro de casa 3 milhões de litros d'água reservado. Isso é suficiente para atender a demanda aqui da fábrica? De um ano tranquilo. Agora, como é que o senhor se sente? Porque hoje, como a cidade está vivendo uma crise, e aí terminou que sua empresa, sua fábrica aqui, virou um modelo. Porque eu, desde 2003 que eu comecei aqui, eu comecei já com a intenção de fazendo isso aí para economizar o dinheiro que eu gastava com água. Porque eu gastava muito água. Hoje eu estou gastando a metade da água que eu já gastei. Hoje é só na lavagem do alumínio da anodização. Mas antes eu não tinha pintura. Na pintura não gasta água. Então hoje eu tenho a pintura. A metade do alumínio hoje é pintado, não é anodizado. Então eu só estou gastando a metade da água. Então eu já tenho reservatório d'água o suficiente, eu digo assim, para um ano, mas pode dar para bem mais. Outra vantagem é a financeira, já que por mês a fábrica economiza aproximadamente R$10 mil. Além disso, um trabalho de consultoria feito por uma equipe do Senai promete otimizar ainda mais o uso da água. Isso depende muito da empresa, né? Do nível de organização do processo produtivo da empresa. Mas basicamente, nessa metodologia, a gente entra na empresa com um olhar para a água e com um olhar para a energia. Então, a gente sabe do grande problema de água que a gente está passando aqui em Campina Grande especificamente, e a gente sabe também que nos processos produtivos existem muitos desperdícios, tanto de água e energia. Então a gente começa analisando o processo produtivo, a captação de água, se são águas pluviais ou água do sistema de abastecimento, como é que essa água está sendo trabalhada no processo produtivo, o descarte dessa água. Essa água não pode ser descartada com poluição, com sujeira, então tem que ser feito um tratamento. Então a gente propõe uma estação de tratamento antes de descartar a água. Essa água está sendo reutilizada no processo, é possível reutilizar no processo. Então todos esses aspectos a gente observa dentro da empresa. Então a gente faz um relatório, um diagnóstico, e aí o empresário dá o sinal verde e a gente começa a atacar esses problemas. E o grande resultado é esse, é uma economia muito, digamos assim, uma economia que pesa no bolso do empresário, né? Então você vai ter um alívio aí com relação à água. E a mesma coisa com relação à energia. Então quer dizer que é possível, é viável sim economizar água e energia. Exatamente. Não só por esse período de crise hídrica que a gente está passando,
Água e energia tem que ser olhada, tem que ser cuidada com muito carinho em qualquer momento, né? Não só nesses momentos de crise. Pois bem, vamos voltar a Campina Grande e conversar com Arquimedes. Arquimedes, as indústrias aí sofrem um bocado por conta do racionamento, né? Mais do que isso, houve mudança no modelo de racionamento aí nesses dias e a população também está pagando o pato. Pois é, nós estamos vivendo o maior racionamento de água que Campina Grande já passou. Isso se deve ao fato do nosso reservatório, o reservatório de Epitácio Pessoa, está apenas com 8,2% de sua capacidade, ou seja, muito menos de 10%. Nós estamos já utilizando a reserva técnica do açude de Boqueirão. Isso significa que, na prática, a água hoje utilizada pelos campinenses é o que chama de a água podre do açude, né? A parte de rejeito do açude, né? O volume morto. É uma situação muito crítica. O açude de Boqueirão nunca esteve tão ruim assim. O racionamento de água foi ampliado, né? Agora a cidade está dividida em 2 zonas. Metade da cidade recebe água de segunda a quarta, a outra metade recebe água de quarta até sexta. E no sábado e no domingo não há distribuição de água por parte da CAGEPA. Isso leva, óbvio. Ok, Arquimedes, daqui a pouquinho a gente retoma esse contato com o Arquimedes, tem um problemazinho aí de áudio, rapidinho a gente conserta e volta a conversar com o Arquimedes de Castro ao vivo de Campina Grande. Deixa eu voltar aqui para Paulo Marcelo, porque água é indispensável em tudo, inclusive na indústria da construção, não é, Paulo? Sem dúvida, e a situação ali, não só de Campina Grande, mas hoje se viu que é 6,2 em Coremas. Em Coremas, né? Vem baixando, esse nível vem baixando, vou acompanhando. Né? Para você ter uma ideia, Coremas, que é o maior complexo de abastecimento de água, né? Que é Coremas Mãe d'Água, os 2 açudes interligados, ali na região de Coremas, né? E abastece cidades, inclusive, do Rio Grande do Norte. Em janeiro deste ano, tinha cerca de 13%. Hoje já está abaixo de 7%. Abaixo de 7%, e aí, para a indústria da construção civil, é extremamente grave, porque ela precisa de água em toda, né, elevação da obra. Né? E Campina Grande, me parece, eu não sei, não sou especialista nisso, mas me parece que existe uma dificuldade de perfuração de poço lá. É diferente dali para cá, que é a região mais baixa, tá? E depois a qualidade da água quando se for um poço ali. Por isso que eu acho que é urgente, né, os políticos da Paraíba insistirem e pressionarem o governo para que a transposição do São Francisco se acelere e a gente venha resolver esse problema, inclusive não só trazer a água, mas pensar na revitalização, né, do Rio São Francisco e por onde ela vai passar aqui na Paraíba, que é uma outra situação muito grave, que os rios todos estão assoreados e o São Francisco passa por uma situação que é muito grave também. Por isso que eu acho e me preocupa muito, porque a indústria da construção civil, em todas as situações que você vai fazer obra, você precisa de água, de muita água. Verdade. Né? Lá em Campina Grande, a construção civil teve que se adaptar ao racionamento, é o que a gente acompanha agora. Campina Grande tem aproximadamente 65 prédios em construção. Nos canteiros de obra, o consumo de água é grande. Dependendo do porte, chega a 300 mil litros por mês. Desde limpeza como um todo da obra, desde a produção de massas, como também para banho do pessoal, do funcionário. Ou seja, nós utilizamos desde o canteiro da obra como a própria produção da obra. Preocupados com a crise hídrica na cidade, alguns construtores resolveram adotar outras alternativas para não utilizar a água da CAGEPA. Aqui, os poços abastecem essa construção e também os carros-pipa para outros canteiros de obra. Desde outubro, a água usada em todo o trabalho é de poço e, inclusive, é de qualidade. A nossa empresa ela montou uma estratégia para não depender mais das águas de água da CAGEPA, certo? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós perfuramos poço, né? Nem em todo lugar de Campina dá poço, mas nós tivemos a sorte desse canteiro aqui ter poço, inclusive de água potável. Então, nós perfuramos 2 poços nessa obra. Um deles abastece, desde outubro do ano passado,
a obra do Centro Jurídico Ronaldo Cunha Lima em 100%, não utiliza a água da Cagepa desde outubro do ano passado. E o outro poço atende as nossas outras 5 obras. Nesse empreendimento, por exemplo, faz 4 meses que toda a água utilizada na obra é através da captação de água que mina no subsolo do terreno. São, em média, 300 metros cúbicos por mês que deixam de ser consumidos da distribuidora de água. A gente fez testes de análise da água, identificou uma bateria de filtros que a gente poderia utilizar para fazer essa filtragem dessa água e reutilizar ela para o canteiro. Hoje a gente usa, toda a água da obra é usada por dessa água que mina do terreno que passa pelos filtros. Com a conclusão das obras, a pretensão é que o consumo da água dos futuros proprietários dos imóveis seja 100% autossuficiente. A partir do momento que nós entregarmos, o prédio vai ter a produção de 72 mil litros de água por dia. Então, não vai ser necessária a utilização de água da Cagepa. Com a água cada vez mais escassa, o investimento, além de gerar economia de dinheiro, ainda gera economia de água. O consumo de água e a taxa de esgoto, nós gastávamos R$4.000 por mês, né? E nós deixamos de gastar. E quando você faz a conta, é viável. Tá aí, Campina Grande sofrendo com esse racionamento de água aí, que já tem um novo formato. Deixa eu registrar aqui a audiência também na Nilda Aguiar, do advogado Inácio Queiroz, da nossa diretora comercial, Paula Gentil, que está aqui nos dando as boas-vindas depois das férias, retorno aqui ao 27 segundos. Também mandar um abraço para o Samuel, que é da barraca lá de Samuel Burger, lá aí da Campus 1 da UFPB, aqui no campus da UFPB, nos assiste todas as noites, estive com ele nesse período. Ele disse que assiste diariamente o 27 segundos da RCTV. Samuel e toda a família aí do Samburg, lá na UFPB. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, trazendo também informações sobre o encontro de empresários paraibanos com o presidente interino Michel Temer. Os empresários, em nome da FIEP, levaram algumas propostas para o presidente da República. De volta com 27 segundos pela RCTV ao vivo, hoje recebendo aqui nos estúdios Paulo Marcelo, diretor financeiro do Sintricom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção. Vou voltar a conversar com o Paulo. Nós estávamos falando sobre esse projeto interessantíssimo que é de alfabetização nos canteiros. Você me disse que completa 26 anos, não é isso? 25, 26 anos. 26 anos, já passou aí de um quarto de século, né? É um trabalho que vai continuar sendo desenvolvido, Paulo? Não, nós vamos encerrar este ano. Encerra esse ano? Encerra esse ano, porque eu acho que já deu conta daquilo que nós queríamos, né? E hoje, assim, o operário da construção hoje não é um operário de 10 anos atrás. O perfil do operário hoje tem mudado e você sabe que o mundo inteiro hoje, com as novas tecnologias, com as redes sociais, né, isso também ajuda muito na qualificação e na intelectualização do trabalhador. Por isso que eu acho que o projeto já desenvolveu o seu papel e aí a gente tem que procurar outras alternativas e incentivar a categoria que ainda tem dificuldade de leitura e escrita para procurar a rede, né? A gente precisa conversar mais com a categoria, conversar mais com o setor público para que essa demanda seja levada também para a construção civil, né? Eu acho que o sindicato fez um papel importante, né, abriu as portas para muitos trabalhadores aí, muitas pessoas que passaram por esse projeto e é chegada a hora da gente dar uma parada. Ok, bom, vamos acompanhar também agora as reivindicações dos empresários, né? O presidente interino Michel Temer recebeu 5 medidas urgentes listadas pela Federação das Indústrias da Paraíba. O encontro foi ontem em Brasília. A relação trata de necessidades para o setor produtivo do estado, incluindo medidas emergenciais para que Campina Grande, que a gente viu daqui a pouquinho no bloco anterior com problemas de racionamento, não fique sem água. De acordo com a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, entre as medidas estão a transposição e outras também medidas emergenciais para evitar justamente o colapso no abastecimento de água de Campina Grande. Também pede a reativação da antiga ferrovia Transnordestina, através também de uma nova concessão e dragagem
do Porto de Cabedelo. Essa dragagem do Porto de Cabedelo é uma reivindicação antiguíssima, porque só com a dragagem é que é possível atracar a atracagem de grandes navios, trazendo grandes cargas, levando também, escoando a produção de toda a Paraíba. A Federação da Indústria entregou todo esse pacote de medidas de reivindicações ao presidente interino, Michel Temer. Aí agora eu vou tirar aqui a roupagem de Paulo, diretor do sindicato dos trabalhadores da indústria da construção civil, para colocá-lo na posição de presidente da Central Única dos Trabalhadores. Reivindicações do empresariado, claro, e as reivindicações dos trabalhadores. Os trabalhadores ainda continuam sem reconhecer o governo Temer, não querem negociar com o governo Temer. Como é que tem se dado essa relação? Olha, se você, e eu acho que você é um dos jornalistas mais informados e mais competentes aqui do Estado, tem percebido que há uma tentativa muito grande, né, de atacar alguns direitos que foram conquistados com muita luta nesse país e conquistados há muitos anos. E um deles é a CLT. Quando a gente percebe que há um ataque fortíssimo para destruir aquilo que é referência, né, do Código do Trabalho, que é a CLT, a gente fica preocupado demais. E aí a gente não tem nenhum acordo, a CUT não tem nenhuma possibilidade de fazer acordo com quem quer fazer esse tipo de ação com a classe trabalhadora. A gente já tem trabalhado e já fomos nas ruas há alguns anos atrás aí contra a maldita terceirização, que só sabe quem é terceirização, quem sofre, quem passa por ela. Nós estávamos falando aqui de educação na construção civil, de obras e tal, mas você não sabe o que é chegar em um canteiro de uma grande empresa e encontrar 60, 70 outras empresas ali, onde a grande maioria dos trabalhadores sai sem ter direito a décimo, sem férias, sem fundo de garantia, sem o INSS pago. Então isso é muito ruim e esse direito está ali sendo colocado, né, sendo ameaçado, né, a você virar empresa jurídica. Chegar numa empresa e vai dizer, ó, tudo bem, você vai trabalhar, mas você tem que criar um CNPJ. E você vai ser empresário de você mesmo. Então, isso está lá no projeto do novo governo. Já tinha, mas agora eles vão acelerar. Inclusive, hoje eu não tive tempo de assistir, mas a Rede Globo informou que 3 medidas para mudar, para avançar na reforma trabalhista. E não é uma reforma trabalhista que venha diminuir a jornada de trabalho, que venha regulamentar a participação do lucro das empresas, não tem nada disso, né? O que está ali é o empresariado pedindo para aumentar a jornada de trabalho, alguns falam em até 80 horas, isso é um absurdo, é pior do que, né, quando nós não tínhamos a CLT, é por essa razão que a CUT ainda não reconhece o governo. No momento que ele, não sei, eu não posso falar isso aqui porque eu estudo lá de cá, eu não posso avaliar o governo, porque eu não reconheço ele ainda como CUT, a gente tem dito isso nos 4 cantos. Não, eu não reconheço porque eu acho que a democracia foi atacada em cheio, que é um golpe que está em curso e que, se confirmado, a classe trabalhadora pode ter um prejuízo muito grande. E o empresariado também, porque se você não tem direitos, se você não tem o trabalhador satisfeito, né, eu acho que não dá para você dizer que tem também empresa saudável. É por essa razão que nós da CUT, inclusive tem algumas centrais que estão repensando sua posição e que com certeza devem estar conversando nesses dias para dizer qual é o rumo que a classe trabalhadora vai tomar no país. Tá. Você acha possível ter uma mobilização nacional? Movimento nacional? Eu acho não, eu tenho quase certeza, porque você viu que quem defendeu, né, contra e que queria mudança, não sabia que mudança era. E hoje não sabe o que fazer, não sabe o que responder, não sabe se vai às ruas, né, ou se fica onde está, porque o que está vindo aí, né, não só para o mundo privado, já estão falando e tem pessoas defendendo que o funcionário público não tem estabilidade, né, faça um concurso, mas não tem estabilidade. Será que os funcionários públicos vão aceitar isso de braços cruzados? Eu acho que não, por isso que eu acho que a mobilização, né, é muito grande. Estão falando que a aposentadoria não pode ser vinculada ao salário mínimo. Será que a classe trabalhadora do mundo rural vai aceitar isso? Por isso que eu acho que nós vamos ter grandes mobilizações nesse Brasil, né, porque aquilo que está sendo ameaçado assusta qualquer trabalhador.
A CUT enxerga alguma possibilidade da presidente afastada Dilma Rousseff voltar ao comando do país? Tudo que você pensar hoje, né, amanhã de manhã já é velho e ninguém porque sabe você tem que ter uma visão, né? uma visão não só de aliado desse ou daquele governo. Você tem que ter uma visão do que passa hoje no Congresso Nacional. Como é que está essa base política no Congresso Nós temos Nacional? consciência que o Congresso, as duas casas se uniram para não deixar a Dilma governar. Nós temos consciência disso, né? Muita consciência disso. E qualquer governo, seja ela ou seja outro, não governa também sem o apoio popular. Você tem que ter também apoio popular. Você não tendo o apoio das duas casas e não tendo apoio popular, você vai continuar sendo um governo muito fraco. Eu acho que a presidente Dilma hoje, isso é público e notório, ela não tem base política, né? Tem uma base popular, mas não tem o mais necessário, que é a base política. Se ela volta hoje, se ela não volta, eu não sei quem vai dizer, né? Os senadores no final de agosto, né? Mas se ela volta, tem que se fazer um pacto político para governar. Mas ela perdeu, né? Perdeu esse apoio popular? Porque a pesquisa, a última pesquisa publicada pela Datafolha, o apoio popular, eu não acho que ela perdeu, não. 37% né? Para 50% e pouco. Mas ali é o seguinte, as pessoas estão muito confusas. Muito confusas. A Dilma tem hoje uma imensidão de pessoas que, inclusive, votariam para ela sair, mas torceram para ela sair, que não torcem mais, né? Tem isso, porque o governo, e todos nós sabíamos, que se ele entra hoje, num passe de mágica não muda nada, né? Num passe de mágica não muda nada. E não mudou, do ponto de vista de mudar o país, melhorar o país, não é assim. Isso é um processo que dura, né, muitas vezes até um ano, né? Agora, eu acho que da forma que se fez e que está se repensando hoje, né, que foi muito ruim, né? Ela saiu dali porque tinha uma popularidade baixa e porque as duas casas não queriam que ela governasse. Mas ela não saiu porque cometeu um crime. Isso não entra na cabeça da gente, não. O crime foi esse. Inclusive, estão tendo a maior dificuldade do mundo para justificar que ela cometeu crime, né? Maior dificuldade do mundo. Eu acho que tem muitos senadores, porque quem é senador hoje, tem alguns jovens, a gente sabe disso, mas quem chega lá são pessoas que já foram governadores, deputados federais, deputados estaduais, então tem uma bagagem política muito grande, né? Muito forte, e eu tenho muita certeza que tem muitos ali que estão muito constrangidos de ter feito o que fizeram naquele calor, na emoção, muito na emoção. Não, porque o país estava em baixa, a economia, né, tinha uma tendência de não crescer como a gente queria. Não, então vamos tirar o governo que a gente melhora. Eu não sei, eu tenho muita dúvida se a gente tem uma melhoria no país simplesmente porque tirou a Dilma. Ok, deixa eu voltar para Arquimedes de Castro, lá em Campina Grande. Arquimedes, como é que você está vendo hoje essa situação no país? O Paulo, que é também presidente da CUT na Paraíba, enxerga que essa Dilma tem o apoio popular, mas não tem o apoio político. Você concorda? Olha, eu sinceramente discordo do que o Paulo Marcelo disse, porque a Dilma nem tem apoio popular, nem tem apoio no Congresso Nacional. Ela perdeu todas as condições de governabilidade. O Partido dos Trabalhadores, para ganhar a eleição em 2014, fez de tudo, né? Aprontou todas. Não foi só pedalada fiscal, não foi só decreto irregular, dentro do orçamento, não foi só isso, não, foi muito mais coisa. Quebrou a Petrobras, né? Isso é inegável. O esquema de corrupção na Petrobras quebrou a maior estatal do país, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. E a responsabilidade disso tem nome e CPF, é de Dilma Rousseff. Eu respeito a posição de Paulo no que diz respeito às reformas propostas pelo governo Temer, mas já emplaco uma pergunta para ele. Paulo, entre 11 milhões de desempregados e os direitos previstos na CLT, a consolidação das leis do trabalho, o que é melhor? É manter esse pessoal, esses 11 milhões de desempregados, ou abrir espaço através da flexibilização da lei para que, no momento de crise, se possa trazer de volta a empregabilidade para pais de família e mães de família que estão fora do mercado de trabalho e passando por grande necessidade? Primeiro, é bom discordar, mas eu acho que se você falar da crise do governo Lula para cá, Lula e Dilma, você está bastante equivocado.
Tem vários processos aí que estão engavetados e que foram engavetados e que nunca foram apurados, né, porque os presidentes não deixavam. Inclusive o presidente Fernando Henrique engavetou vários, né, e não deixou investigar. O que Lula fez e Dilma fez foi mandar a Polícia Federal investigar. Colocar tudo na conta do PT, né, essa quadrilha que começou a roubar o país, eu acho também um crime. Tem muita gente roubando no Brasil inteiro há muitos anos e a gente só veio saber agora, porque o governo abriu e disse que a Polícia Federal tinha que trabalhar e trabalhou agora. Aconteceu, né, ali disseram, não, vamos pegar aqueles do PT e vamos botar a conta nele. Tem alguns, né, alguns do PT disseram, não, vamos botar a conta só no PT aqui. Mas quem roubou e quem está preso hoje, pergunte quantos são filiados ao PT, quantos de carteirinha são do PT. Uma quadrilha, a gente sabe disso, mas nem todo, e a grande maioria não é do PT. Pode fazer a conta. Segundo, com relação à flexibilização das leis, meu amigo, eu acho que eu não vi um governo que baixou tanto imposto, que tirou tanto imposto, que tirou uma série de coisas, que exonerou a folha, né, que era de 18% para 2%, de 20% para 2%. O empresariado ganhou muito dinheiro no governo Lula, no governo empresariado, bancário, todo mundo ganhou dinheiro. Aí agora, quando tem uma ameaça de crise que é mais política do que econômica, isso quem diz não sou eu, quem diz são os grandes empresários. Olha, a crise é política, não é econômica não, a econômica está na cabeça das pessoas. Aí você vem me pedir para que os trabalhadores aceitem pagar essa conta. De jeito nenhum, nós não vamos aceitar. E 11 milhões de trabalhadores, quando nós entramos tinha quantos? Quando o governo Lula assumiu o governo, quantos desempregados tinha no país? Você sabe disso, você lembra disso, né? Era muita gente desempregada, tinha quase 20% de trabalhadores desempregados e a gente teve, né, chegou a 5% de desemprego nesse país. Agora, a crise aqui no Brasil, que tem também reflexo da crise lá do outro lado do mundo, a gente sabe disso, piorou porque a classe política disse, não, a gente vai travar o país, né? Você não sabe o que é? A empresa roubou, tá beleza. Mas a empresa é uma coisa, a construtora é outra. Por que agora a Petrobras vai retomar as obras, né? A Petrobras não, desculpe, a Odebrecht vai retomar as obras da Petrobras. Por que não fizeram isso há um ano atrás? Por que estão fazendo agora? Porque não queriam que o país andasse. Porque uma coisa é você prender o empresário, outra coisa é você tocar a obra. Nós tivemos 500 mil trabalhadores das obras da Petrobras demitidos. Porque as empresas não podiam continuar continuando. Vamos operar, vamos investigar isso aqui, agora a obra tem que tocar, como foi feito na refinaria de Pernambuco, né? A outra questão é o seguinte, você dizer, né, porque quando você mexe em direito do trabalhador assalariado, e aí você vai fazer o quê? Vai transformar o país numa frente de emergência, porque se eu não tenho dinheiro, eu vou ganhar uma bolsa, né? O que querem fazer? Mexer no décimo, mexer nas férias, mexer no PIS, mexer em fundo de garantia, mexer em jornada de trabalho, o que é que vai sobrar para o trabalhador brasileiro? Eu quero essa pergunta, porque o que a gente está vendo, inclusive hoje, né, quem está vendo isso, Hermes, são as outras centrais que estavam ali defendendo com unhas e dentes que o Temer assumisse. Mas quando ele assumiu, no dia seguinte ele disse, epa, vamos fazer aqui a reforma da Previdência. Todo mundo agora vai se aposentar com 60 anos. Aí, né, aqueles que estavam lá defendendo disseram não, porque aí vai cair na conta deles. É essa política que a gente não aceita para a classe trabalhadora. Quer debater a Previdência? Vamos debater. Agora vamos cobrar daqueles que estão devendo a Previdência, que são muitos. Tem gente aí fazendo discurso bonito, mas deve 600 bilhões de reais. Ok, né? Conversando aqui com Paulo Marcelo, diretor financeiro do Sintricom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção em João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente retoma para essa pauta. Construção civil, o mercado, como é que anda? Como é que o mercado está se adaptando a essa nova realidade econômica do país, como está absorvendo a mão de obra. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com isso sobre Paulo, também trazer as informações das convenções nos principais colégios eleitorais. Começa hoje a temporada, amanhã já tem convenção aqui em João Pessoa, na capital, para definir candidatura a prefeito. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o calendário dos principais colégios eleitorais. Fique ligado, a gente vai ao intervalo e volta rapidinho para o quarto e último bloco do 27 segundos. De
volta com 27 segundos, quarto e último bloco do programa. Vamos logo para uma informação política. Afinal de contas, está aberta a temporada das convenções. Seguindo a definição do Tribunal Superior Eleitoral, começou hoje o período para que os partidos políticos façam as convenções que irão escolher os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Nós separamos as datas das convenções em alguns dos principais colégios, cidades paraibanas. Vamos conversar por João Pessoa. João Pessoa, o PSOL realiza sua convenção amanhã. O PSOL tem candidatura própria aqui em João Pessoa. Vai oficializar essa candidatura amanhã. Dia 27 se reúne o PROS, juntamente com o PROS também terá o PRTB e o PV. No dia 30 de julho será a vez do PT. Agosto começa com a convenção do PSB e do Democratas DEM, marcadas para o dia 4 de agosto. Dia 5 de agosto, aliás, o PSB também tem candidatura própria, assim como o PT, é bom registrar. O PT do B, dia 5 de agosto, aniversário da cidade, também tem candidatura própria. E o PMDB aguarda a definição, isso pode acontecer até o dia 5, que é o último dia estabelecido pela legislação eleitoral, para as convenções. Em Campina Grande, os partidos que já definiram suas convenções. PMDB, 31 de julho, PSB, 5 de agosto, PSDB, 5 de agosto. Esses três partidos terão candidaturas próprias. Em Sousa, PSB, 31 de julho e PMDB, 5 de agosto. Os dois partidos que também vão disputar a prefeitura daquele município do Sertão Paraibano. Outro colégio eleitoral importante daquela região, Cajazeiras, PSB, dia 30 de julho, PSOL, 31 de julho e PP, 5 de agosto. Em Patos, PMDB e PSDB são os dois partidos que terão candidaturas próprias a prefeito. Todos dois realizam no dia 5 de agosto, o último dia do prazo da legislação eleitoral. Em Guarabira, PSDB tem candidatura própria, 20 de julho é a convenção. PSB também apresentará um nome para disputar a prefeitura, 31 de julho. E PMDB também terá um candidato a prefeito lá em Guarabira, dia 5 de agosto. Esse é o calendário dos principais colégios eleitorais, os partidos que já definiram convenções. Tem outras pequenas legendas que também vão se definir e com certeza terão candidaturas em 5 de agosto. Antes da gente entrar voltar para esse tema da Constituição Civil, Paulo, a CUT vai apoiar algum candidato a prefeito ou não? Ou vai se eximir desse... Geralmente a CUT não apoia, a né? CUT como CUT não apoia, libera os sindicatos, porque é uma discussão muito complexa para a CUT emplacar uma bandeira. Quando é uma candidatura nacional, uma coisa e tal, aí a gente mas uma candidatura municipal, né, é muito difícil para a CUT tomar, né, partido ali, a CUT como instituição. Agora é lógico que os sindicatos, né, vão optar pelos candidatos a vereadores, aí, entendeu? Cada um segue seu rumo ali. Lembrando também que a gente já entrou no período eleitoral, né? Por isso que a gente também não cita nomes aqui, para evitar qualquer tipo de interpretação indevida sobre as informações que a gente está repassando. Vamos voltar a conversar sobre construção civil com Paulo Marcelo, que é o diretor financeiro do Sintricon, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil. Apesar da crise econômica, o setor da construção civil continua prosseguindo, continua construindo, tem muita obra aí e, claro, o mercado de trabalho também continua absorvendo. Embora houve redução ou não, Paulo? Sempre tem uma redução, né? Quando você tem uma expectativa meia duvidosa, né? Tem aqueles que dizem, não, eu ia lançar agora e tal, mas não vou lançar mais. Eles fizeram no começo um terrorismo muito grande. Olha, não dá mais, as pessoas não estão acreditando e tal, ninguém está comprando. Na verdade, ficou uma incerteza na cabeça das pessoas, né? E aí você recua um pouco. Quando o governo faz o que ele fez ontem, né? E aí a gente sabe que aquilo já era para ter sido feito. Inclusive a presidente Dilma tinha feito essa proposta também, de continuar investindo muito na construção civil. Ela não tinha tido essa parada, realmente uma parada ali, um freio, um certo freio de arrumação. Mas nós não temos desemprego desesperadores como a gente já tivemos aqui, tem muita gente trabalhando, porque como o mercado cresceu muito, cresceu tudo.
É gente construindo sua casa, fazendo sua reforma, fazendo sua piscina, o outro construindo a loja, o outro construindo uma fábrica. Então a construção civil ela não para, não tem como você parar assim e ter aqueles números alarmantes de desempregado que a gente tinha. Se você chegar, eu dizer hoje que tem 10%, entre 10% e 12% de trabalhadores da construção civil, não é um número absurdo, porque essas pessoas estão trabalhando, porque tem um outro mercado. A construção civil tem um outro mercado que é o mercado informal. A construção civil também tem uma peculiaridade. Entendeu? Ela é sazonal, né? Porque terminou uma obra. Exatamente. Né? E agora nós estamos em julho, praticamente em agosto, que é quando começa a aquecer tudo. Aquecer o mercado. Outra situação é o seguinte: a Paraíba estrategicamente está bem colocada, entendeu? É muita gente olhando para a Paraíba e muita gente comprando imóvel aqui. Gente que vem de fora, inclusive, gente que vem de fora. A Paraíba hoje tem um centro de convenções, né, que tem uma agenda importante aí. E tudo isso traz investimento para cá, investimento em obras. Por isso que eu acho que nós não estamos de jeito nenhum preocupados, né, com o desaquecimento do mercado. Vamos continuar, né, construindo muito e vendendo bastante aqui na Paraíba. Com certeza, né, isso eu escuto do empresariado e quando ele está otimista, nós também estamos, como trabalhor, porque vamos construir, verdade. Não é isso? Exatamente, e vai garantir emprego, né? Vai garantir emprego. Vai garantir emprego, entendeu? Hoje você tem uma ideia de quantos operários sindicalizados? Nós temos mais de 15 mil sindicalizados. O sindicato tem mais de 15 mil sindicalizados. Agora a categoria é maior do que isso. Né? Porque o trabalhador da construção civil é interessante, ele trabalha aqui 6 meses, eu vou dar uma volta no Rio, aí chega no Rio, trabalha mais 3, 4, vem para cá, né? E é sindicalizado aqui, entendeu? Mas o número de trabalhadores hoje na construção, na grande João Pessoa, quando eu digo não é João Pessoa não, eu falo de João Pessoa, região metropolitana, né? Está em torno de 25 mil trabalhadores hoje. 25 mil trabalhadores. Na cadeia da construção. Sim, não é? sim, não estou falando aqui de pedreiro, carpinteiro. Não. É na cadeia da construção civil. Na cadeia que vai do motorista da caçamba. Entendeu? Ao caboclo que está lá na fábrica de tijolos, por exemplo, de cimento, de tijolo, de cerâmica, assim por diante. Entendeu? Essa é uma cadeia produtiva muito importante para a economia, né? Imensa. Porque a construção, você chega em qualquer loja de material, né? Quem é que está ali? Ali é a construção que está movimentando. É você que está comprando o material, que está investindo aqui na sua obra. Então é uma cadeia que, vou dizer, é uma das maiores cadeias, né, de produtividade que nós temos aqui, que é a construção civil. Né? Independentemente do governo, mas, por exemplo, programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, né, eles também impulsionam essa cadeia. Né? Ajudam bastante. O programa Minha Casa Minha Vida, porque é um programa nacional, não é um programa regional nem local, um programa nacional. E aí, quando o governo fez isso e quando tirou... eu diria, quando subsidiou alguns materiais, né? Aí, então a gente teve aí um aquecimento que ninguém esperava. Foi um boom nesse Brasil inteiro, né? Que tanto ganhou o empresariado, como ganhou o trabalhador, como ganhou aquele que teve direito ao seu imóvel que nem imaginava ter. Verdade. Entendeu? Bom, deixa eu voltar a Campina Grande só para me despedir de Arquimedes de Castro. Finalzinho do programa. Arquimedes, foi bom tê-la aqui comigo, hoje no Dia do Amigo, no meu retorno aqui das férias. Muito obrigado pela participação. Hermes, obrigado a você pela oportunidade de estar participando aqui da SCTV, do 27 Segundos. Nesse Dia do Amigo, quero mandar um grande abraço aí para todos os grandes, velhos amigos, né, que estão sempre conosco, né? Afinal de contas, sem os amigos, o que seria da nossa vida, né? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche diz que a verdadeira amizade é justamente aquela desinteressada, aquela que se constrói com o tempo e que se alicerça justamente na doação, né, na capacidade do ser humano de compreender o outro. Eu compreendo a posição de Paulo, mas quero lembrar a ele que esses 11 milhões de desempregados que existem hoje no Brasil é o maior índice já registrado pela Pesquisa Nacional de Emprego desde que ela começou a ser feita. Não é desde o governo Lula, nem desde o governo Fernando Henrique, mas é o maior índice de desemprego da história do país. Portanto, é muito grave a crise econômica que estamos ultrapassando, apesar de já haverem indícios de que estamos passando pela crise e estamos começando a retomar o crescimento da economia. Os trabalhadores da construção civil são extremamente importantes para isso.
Aqui em Campina Grande, a construção civil tem se mantido num patamar razoável, com um nível de empregabilidade, segundo as pesquisas, ainda positivo. O único indicador positivo de emprego é aqui em Campina Grande, no estado da Paraíba, e isso, de certa forma, a gente pode comemorar. Agora, eu quero deixar um grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima oportunidade aqui no 27 Segundos. Boa noite e é sempre um prazer participar com você, Hermes. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Arquimedes. Obrigado mais uma vez pela participação. Já como a gente está no Dia do Amigo, já nessa retazinha final do programa, está sem tempo para nada, mas deixa eu registrar aqui alguns amigos que chegaram agora também nas redes sociais: o Wellington Almeida Pontes, Jecton Kelly, João Malvino, Rodrigo Leone, que é o nosso companheiro de TV Correio também, o Antônio Luiz, Ranieri Abrantes, também o Gil Barbosa, de Santa Rita, a Josineide, e também a Másia Tâmara e a Ana Barbosa também por aqui, Juliana Elisa, nossa companheira também aqui de RCTV. A todos, muito obrigado pela participação, pela interatividade conosco aqui no 27 Segundos. Agradecer a Paulo Marcelo, que esteve aqui hoje nos prestigiando também com sua presença aqui ao vivo no 27 Segundos na RCTV. Paulo, muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, Hermes, pelo espaço, obrigado a todos os telespectadores e aí parabenizar todos nós, né, pelo Dia do Amigo aí, né, e dizer que um abraço lá para o Arquimedes também, e dizer a ele que desemprego, a gente discutir desemprego era bom um tempinho maior para a gente fazer aqui, mas eu estou muito feliz de estar aqui e dizer que nós já enfrentamos várias crises, saímos dela, vamos sair dessa também. Também mandar um abraço para o casal César e Edilza, que estão também nos acompanhando. A todos uma boa noite e amanhã eu estou de volta. 27 Segundos ao vivo e eu trago amanhã uma entrevista com a vice-governadora do estado, Lígia Feliciano, aqui ao vivo nos estúdios da RCTV. A todos uma boa noite e até lá.